De volta para o último bloco de Sobriedade, sim, hoje com a presença do Zé Henrique de Deus, e ele está contando para a gente das suas idas e vindas para a igreja, né? E você disse no outro bloco que você se afastou depois do falecimento do Padre Claré e que você mudou até de cidade. Nessa época, você mantinha ainda contato com a sua filha? Mantinha, mantinha. Ela não morava ainda com você? Não, então, quando eu fui para Cordeiro, eu fiquei ainda morando um bom tempo com a mãe dela. Né? A gente morava na mesma casa e até a gente vivia castidade, apesar de morar na mesma casa, na mesma cama. Ela era de lá também? Não, ela era de Niterói. E eu levei ela para lá. Entendi. Aí me separei, né, porque ou eu casava ou separava e decidi separar. E né? você ainda não tinha o seu filho? Não, não tinha, não Entendi. tinha. Tá. E aí elas voltaram para Niterói, antes de mim, né? Eu fiquei um tempo mais, depois que eu caí, que eu voltei para Niterói. Entendi. E aí quando você chegou em Niterói, você ficou perdido? Eu ainda cheguei em Niterói desesperado, antes de cair, assim, e procurei todas as comunidades para eu poder entrar numa comunidade no desespero. Fui na Shalom, fui na Canção Nova, fui na comunidade de Santos Anjos. Mas existe até hoje, né, um caminho para se consagrar. E eu já queria que me aceitasse Você queria de já qualquer de maneira. cara, entendi. Exato. E como eu não conseguia, me sentir frustrado também, porque eu não sabia que era um Você sentia caminho. que se você não entrasse, você ia cair de Eu vez? eu tinha certeza disso. Até porque em Niterói eu não tinha vínculo nenhum com a igreja. Né? E aí eu lembro que uma das motivações assim, que eu tive foi que eu participei de uma Santa Missa, nesse desespero. E aí na hora da paz de Cristo, uma senhora estava do lado de cá, ela falou com um rapaz aqui, não Pulou falou você? comigo. Aí eu me senti assim, aí tudo era... A gente acaba buscando os motivos assim, né? E aí na hora eu usei aquele motivo para poder me afastar. Era tudo que você estava precisando. No fundo era isso, né? Já era um desejo de largar tudo mesmo. E aí a gente vai buscando coisas fora para justificar aquilo que já é dentro, né? E a sua mãe, seu pai, como é que... Não tinha um vínculo com a igreja, assim, começaram a ir na igreja por causa de mim. Diante dessa história pessoal, eles te abandonaram? Então, existia uma pressão desde quando eu entrei para a igreja, né, nessa época, de eu ter uma vida assim, muito voltada para trabalho, tudo não uma vida voltada para a fé, como eu sempre vivi. Eu sempre senti dentro de mim que se eu não vivesse uma entrega total a Deus, eu não conseguiria, assim, pela minha fraqueza mesmo. Né? Então, eu sempre me senti muito chamado a dar a minha vida inteira para Deus. Né? E eles sempre se sentiram muito incomodados com isso, né? Há pouco tempo atrás agora que meu pai foi entender melhor isso e a minha mãe também. Foi entender, motivado pelos frutos que isso tem dado na minha própria vida. Mas eles tomam isso como sendo uma fuga sua ou porque eles não aceitam mesmo, porque não enxergam a necessidade? Hoje já enxergam a necessidade. Antigamente porque achavam que isso era algo supérfluo, que isso não existia. Não entendiam a profundidade da fé assim mesmo. Entendi. Porque nenhum deles tiveram uma realidade ligada com fé. E a sua mãe, como que ela lidava com a sua dependência, por exemplo? Porque sempre as mães, quando descobrem que o filho está usando, né, algum tipo de droga, ela na realidade fica desesperada e tenta várias alternativas. E muitas dessas mães também, né, que hoje estão nos ouvindo, se sentem culpadas por isso. E como foi quando sua mãe descobriu que você estava usando? Ela até te mandou para casa do seu pai, mas o que ela fez nesse meio tempo para te ajudar? Ela fez de tudo que ela podia, assim, tudo. Minha mãe foi atrás de mim em todos os lugares, ela conversou comigo várias vezes. Ela chegava a conversar comigo com um gravador para levar para pessoas que pudessem entender e ajudar ela. Ela tentou me internar algumas vezes. Ela fez de tudo, assim. Minha mãe, às vezes eu estava dentro de favela de madrugada, minha mãe chegava de bicicleta lá para me tirar de lá. Né? Então, eu tenho um valor imenso, assim, por tudo que ela fez por mim, assim. As mães são guerreiras, né? Não é nenhum, eu senti a omissão dela. Eu nem culpo meus pais hoje, não. Eu, quando eu era garoto, eu justificava o meu uso de droga em cima deles. Hoje não, hoje eu percebo que foi uma realidade minha mesmo. E é muito importante, eu acho, que as mães entenderem, né? Nos grupos a gente até trabalha isso, que realmente o adolescente, o adulto, eles usam droga e às vezes jogam em cima da mãe, né? Eu estou usando droga por causa disso, por causa daquilo, mas assim, que ela na realidade
não é culpada disso, né? E a codependência dela, às vezes, faz com que ela, né, até ajude esse filho a permanecer na droga, dando Sem dinheiro dúvida. e algumas coisas nesse Eu sentido. queria até falar uma coisa interessante Claro. sobre isso. Até quanto a meu pai, assim, também. Os dois, assim, eu vi que agora a minha segunda volta para o Senhor, assim, foi motivada justamente pela postura que eles tiveram comigo, né? Meu pai de me excluir completamente da vida dele, ó, não dá mais. Ou você escolhe uma vida, ou então essa vida você vai viver sozinho. E quando eu fui buscar a minha mãe, porque eu já não tinha mais pai para contar, e sempre quando eu fazia as minhas loucuras, eu acabava sempre me refugiando nela. E aí quando eu fui buscá-la, ela falou que daquele jeito não dava mais, que aí eu tinha que ver minha vida. E ali eu fui ver que eu estava sozinho, né? E por perceber que eu estava sozinho, que eu fui buscar ajuda. Quer dizer que enquanto ela te Enquanto pôs eles ficaram cavando um buraco para mim, eu continuei me afundando cada vez mais, né? Na verdade, você precisava que Era realmente de um ela bate, de um pusesse limite, um limite naquilo. E eu vejo que isso às vezes é o que falta para os pais, de colocar o limite nos filhos. Sem assim. dúvida. E eles colocaram um limite no nosso horário também. O programa está acabando, mas eu vou pedir para você voltar semana que vem. Tá bom. Combinado? Combinado. Aí você aí de casa vai ficar esperando para saber, e aí, o que aconteceu com o Zé Henrique? Ó, posso falar que o nome dele agora é Zé Henrique de Deus, então alguma coisa boa aconteceu. Obrigada, Eliana, por ter vindo. Obrigada a você, Zé Henrique. Te espero a semana que vem. E agora, meu santo, que falou pouquinho, vai poder nos dar a bênção. Então, eu tenho repetido assim, ter fé significa crer naquilo que uma pessoa pode vir a ser, por pior que ela seja, porque não existe filho de Deus de segunda classe. Então vocês aguardem a próxima semana para verificar o que Deus operou na vida desse Zé Henrique, que hoje é chamado Zé Henrique de Deus. Desça sobre vocês essa fé que remove montanhas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação, porque a Século XXI é feita para você. E até a semana que vem com mais um Sobriedade Sim. Até lá e fiquem com Deus.